Gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui fazer a correção da atividade sobre o volume, tá? Tinha uma atividade que eu passei para vocês. Bom, na primeira coisa que a gente tem que saber aqui sobre essas duas questões é que ela retrata sobre um prisma, tá? Na primeira questão, ela fala sobre um concreto, né? Quer saber o volume desse concreto que é necessário para fazer uma laje que tem 20 centímetros de espessura e essa sala ela tem 3 metros por 40, tá? Bom, como é que acontece aqui? A gente tem que entender o seguinte, que o volume de um prisma ela é a área da base vezes a altura. Então, a área da base é o quê? Primeira coisa que você tem que saber. Porque existe o prisma que tem a base quadrada, retângulo, triangular, pentagonal, hexagonal e assim por diante. Nesse caso aqui, como ela é 3 por 4, então ela é um retângulo, tá? A gente chama esse tipo específico de prisma de paralelepípedo. Beleza? Bom, então, vamos lá. A área da base é um retângulo, então eu vou calcular a área da base primeiro, que é só 3 vezes 4, já que é um retângulo, né? Aí dá 12. E 12 vezes 20 centímetros, tá? Lembrando que aqui está em centímetros, aqui está em metros. Transformando esses 20 centímetros aqui em metros, dá 0,2. Multiplicando, dá 0,24 metros cúbicos. Beleza? Então é isso. Próximo. A segunda questão, ele fala também de um prisma, só que esse prisma tem a base hexagonal, tá? Ele tem essa medida aqui. Como é que se calcula então a área? A área não, o volume de um prisma que tem a base hexagonal. Né? Que ele fala de uma caixa. É uma caixa. Quando capacidade, o volume de areia que pode ser armazenado dentro dessa caixa que tem a base hexagonal. Vamos lá então. A área da base, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Então, a área da base vai ser o quê? A área de um hexágono, desculpa, hexágono, ele é 6 vezes L ao quadrado, raiz cúbica de 4, tá? Essa é a fórmula para calcular a área de um hexágono regular. Ele fala que a medida do lado, que ele fala que a aresta da base, no caso, ele está falando do lado. Então, a medida do lado é 11 centímetros. Então, aqui vai ficar 6 vezes 11 elevado a 2, raiz cúbica de 3 sobre 4. Raiz quadrada de 3 sobre 4. Beleza? Aí, como é que fica isso aqui? Vou tentar fazer aqui nesse espaço. 6 vezes... Deixa eu ajeitar aqui. 6 vezes 11 elevado a 2 dá 121. Raiz cúbica de 4.
Aí vai ficar 6. Você pode simplificar aqui. Você simplificando aqui, ó, por 2, vai ficar 3 vezes 121 raiz de 3 sobre 4. Beleza? Aí vamos multiplicar isso daí. Vou apagar essa parte aqui. Vamos multiplicar. 121 vezes 3 dá 363. Então fica a raiz de 3 sobre 4. Não dá para dividir o 363 por 4, não. Opa, só um detalhezinho aqui, tá, gente? Se eu simplifiquei aqui 4 por 2, vai dar 2 aqui e 2 aqui. Beleza. Aqui é a área da base. Beleza? Só que a gente tem que multiplicar isso aí pela altura. Porque o volume é a área da base. Encontrei a área da base. Vezes a altura, que é 35 centímetros. Então vai ficar... Vou apagar aqui. O volume, então, vai ser 363 raiz de 3 sobre 2 vezes 35, que é a altura do prisma. Então, o volume vai ser... Deixa eu apagar essa parte aqui. Então, o volume vai ser... Vou multiplicar, né? 363 vezes 35. 15 vai 1, 31 vai 3, 15, 18. Aí aqui, deixa eu colocar aqui, 7, 8, 1, 5. 3 vezes 3, 9. 18, vai 1. 3 vezes 3, 9. 10 com 1. 5, 10. 17. 2 e 1. Beleza. Então, a resposta aqui é o resultado, né, que deu, vezes raiz de 3 sobre 2, beleza? Vamos para a próxima. Nessa daqui, a gente tem o seguinte. Nessa terceira, ele fala de um empresário que produz sólidos pedagógicos, certo? De plástico, como por exemplo uma pirâmide. Ele quer embalá-las em caixas no formato de um cubo. Aí, sabendo que a pirâmide está inscrita, ou seja, a pirâmide está dentro, como mostra a figura abaixo. Sabendo-se que o volume da pirâmide é 6 metros cúbicos. Então, o volume desse cubo em metros cúbicos é igual a... Então, a gente tem que ter uma informação, que é, a gente sabe que a informação diz o seguinte, que uma pirâmide, ela é 1/3
se ela tiver inscrita, né, claro, se ela tiver inscrita como está aí no cubo, ela é 1/3 de um cubo. Assim também como um cone, se ela tiver inscrita no cilindro, ela é 1/3 do volume do cilindro, tá? Bom, então seguindo essa ideia, se a pirâmide ela é 1/3 do volume de um cubo, então o cubo é o triplo do volume de uma pirâmide, né? Se ela estiver dentro dessa ideia aqui, né? Ou seja, a pirâmide inscrita no cubo. Então isso significa dizer que se a pirâmide ela tem 6 metros cúbicos, né, de volume, então o cubo ele vai ser 3 vezes maior. Então dá 18 metros cúbicos o volume desse cubo. Letra D. Beleza? Para frente. Nesse caso aqui, a gente tem um cubo mágico de volume de 512 centímetros cúbicos, tá? O volume desse cubo mágico. Ele foi montado com 64 cubos iguais, beleza? Conforme a figura abaixo. A medida do lado de cada um dos cubos menores em centímetros é. Então a gente tem que entender o seguinte, vamos tirar aqui um pedaço, tá? Então, tá aqui. E aí ele quer saber esse pedaço, né? Essa aresta, esse lado. O que a gente tem que entender para encontrar isso daí? Primeiro, quanto é o volume de um cubo pequenininho desse daí, tá? Sabendo que ele tem 512 centímetros cúbicos no geral, o volume desse cubozão aí, e são 64 cubos, então eu vou dividir primeiro para saber quanto é que vale esse cubo pequenininho. Só que ele quer saber o lado, né? O lado. Beleza? Ou seja, uma arestazinha dessa daí. Como é que eu faço para descobrir? É só você. Você sabe que o volume dele é o quê? É assim, ó. O volume dele é a área da base vezes a altura, já que ele é um prisma. Mas pelo fato dele ser um cubo e os lados, as arestas serem iguais, é A elevado a 3. Ok? Então, para encontrar a aresta, basta eu encontrar o quê? Um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né, deu o volume do cubo pequeno. Então, vamos encontrar primeiro o valor o volume do cubo pequeno. Então, vai ficar assim, ó. 512 dividido por 64. Lembrando que 512 é o volume desse cubão maior. Aí eu divido por 64 porque são 64 cubos nesse cubo maior. Dividindo eu vou ter o volume do cubo pequeno. Que é o que eu quero saber aqui, ó. Aí, 51 dividido por 64 não dá porque é menor. Então, 512. Se eu não me engano, aqui vai ser 8. Vamos testar. 64 vezes 8. 12 vai 1. 48. Não. Não é 8, é 9. Vamos ver aqui, peraí.
Não, é 8 mesmo. 8 vezes 6... 8 vezes... Opa, peraí. 8 vezes 4... Pera ainda, que deu uma ratazinha aqui. 8 vezes 4 dá 32, tá? Aí, 8 vezes 6 dá 48. 48 mais 3 dá 51. Então, dá perfeito. Isso aí. O volume dá 8. Beleza, show de bola. 8A elevado a 3. Então, qual que vai ser o valor de A? Que é o valor dessa aresta, que é o que eu quero saber. Porque eu tenho que encontrar um número que multiplicado por ele mesmo deu 8. Vai ser quem? O 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E tem A. Beleza? Vamos para frente. Uma embalagem de talco de uma forma cilíndrica possui 15 centímetros de altura e a base com 3 centímetros de raio. Qual é o volume máximo em centímetros cúbicos de talco que essa embalagem comporta? Beleza, o que a gente tem que entender? Que tipo de figura é essa? Cilíndrica, né? Para quem não lembra, ela é circular. Sim, né? Beleza? Ele fala que a altura é 15 centímetros e a base com 3 centímetros de raio. Quer saber o volume máximo. Bom, então, o volume de um cilindro também é a área da base vezes a altura, tá? Só que assim, a base dele é um círculo, né? É um círculo. Então, eu vou calcular a área da base primeiro, tá? Vai ficar, a área dele é πr ao quadrado. Então, aqui vai ficar, se o raio é 3 centímetros, 3 elevado a 2, ó, fica π, 3 elevado a 2. Então, vai ficar 9π a área da base. Então, vamos lá. 9π a área da base. Vezes a altura, que é 15. Então, o volume vai ser 9 vezes 15. Temos aí, então, 9 vezes 5. 9 vezes 5 dá 45. 9 mais... vezes 1 dá 9, mais 5... Opa, peraí, só um minutinho aqui. 45 vai 4, 13. Dá 13π centímetros cúbicos. Então fica 135π centímetros. Beleza? Show, vamos para a próxima. A próxima é o seguinte. Sexta questão fala também de um... Na verdade, aqui ele é um prisma, né? Ele é um prisma retangular. Então, nesse caso aqui, a gente tem um prisma retangular, mais especificamente um paralelepípedo. Então, o volume de tinta dessa lata, né? Ele fala que é uma lata, bloco retangular, representa uma lata de tinta para paredes completamente cheia. Observe as dimensões dela, dessa lata. O volume de tinta dessa lata em decímetros cúbicos. Então, o volume de um prisma é isso aí, né? Área da base vezes a altura.
Então, nós temos aqui a área da base, 2 vezes 1,5. Vai ser 2 vezes 1,5 vai ser 3. 3 vezes a altura, que é 6, dá 18. Beleza? Item C. Vamos para a próxima. A próxima, ele fala de uma siderúrgica de metal nobre, né? Ele fala que eles produzem objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa campanha tem o formato de um paralelepípedo retangular, que, de acordo com as dimensões indicadas na figura a seguir, que é essa daí que está aí, o produto de 3 dimensões indicada na peça resultaria na medida da grandeza. Se eu pego esses 3 e multiplico, ele dá o quê? Resultado de quê? De uma massa, de uma superfície, de um comprimento, de um volume, de uma capacidade. Obviamente, volume, beleza? E é isso aí, espero que tenha aí facilitado para vocês, tá, gente? E vamos para frente. Valeu, valeu. E vamos fazer as atividades, tá? Tem muita gente que tá precisando entregar essas atividades. Tchau, até a próxima.